Olá, meu nome é Nicolás. Esse trabalho é referente à disciplina de Bioquímica 2 e eu e a Clara vamos falar sobre organismos quimiolitotróficos. Nessa primeira metade, eu vou falar um pouco sobre as características e a diversidade, como esses organismos existem e como eles interagem com o nosso planeta. Então, do nome já, a gente pode ter um pouco a pista do que são esses organismos. Quimiolitotrófico seria traduzido para nutrição química de rochas, né, de pedras. Então, o que é isso? Esses seres vivos são capazes de oxidar compostos inorgânicos, minerais, e a partir da oxidação, com esses elétrons retirados desses compostos, eles realizam toda uma cadeia que no final vai gerar energia biológica, vai gerar ATP. Então, os compostos doadores incluem o hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e ferro. O hidrogênio provavelmente foi o mais primitivo e é o que mais gera energia ao ser oxidado. Então, vou também destacar um pouco a diferença entre quimiolitotrófico e quimiorganotrófico. Os quimiolitotróficos, eles têm doadores de elétron exclusivamente inorgânicos. Já os organotróficos podem oxidar também material orgânico, como é o caso de organismos que fazem a fermentação. Os quimiolitotróficos, eles, em sua maioria, são autotróficos, ou seja, eles não precisam, eles não dependem de quase nada para existir, porque eles fixam o próprio carbono. Eles, do CO2, extraem o carbono necessário para existir. Mas também há exemplos de mixotróficos, que são quimiolitotróficos que não são capazes de fixar carbono e, portanto, precisam adquiri-lo de outras fontes orgânicas. Então, esses organismos quimiolitotróficos, eles são exclusivamente microbianos, ou seja, não temos macrofauna que possa fazer a quimiolitotrofia, mas há exemplos de simbiose com a macrofauna. Aí temos um exemplo do verme tubular gigante, que habita as profundezas e cria todo um nicho novo ali nas profundezas, porque ele é, possui uma colônia de bactérias que processam enxofre, que miolitotrofizam enxofre. E isso cria todo um habitat novo a partir dessa matéria primária que essas bactérias fornecem. Então, falando um pouco sobre a filogenia desses organismos, eles não podem ser agrupados em grupo monofilético, já que eles estão espalhados. Eles até podem, mas eles englobariam grande parte. Então, seríamos todas as bactérias quimiolitotróficas, elas não são. É, então, já que eles estão espalhados pela árvore filogenética, estão presentes tanto em bactérias e arqueias, isso indica, e os estudos genéticos também indicam, que os princípios que garantem essas reações redutivas, eles existem há muito tempo, antes da divisão dos domínios, eucária, arqueia e bactéria. Então, tudo isso também, nas últimas décadas, está apontando que o primeiro organismo autotrófico, realmente a produção primária de energia biológica, foi feita inicialmente por esses organismos. E não só isso, provavelmente o Luca, o último ancestral comum que deu origem a todos os organismos vivos, era um quimiolitotrófico, porque era a forma primordial de conseguir energia. É, e agora uma curiosidade que realmente me chocou é que os quimiolitotróficos eles podem existir na crosta terrestre, dentro dela mesmo, dentro de rochas sólidas ali, entre as rachaduras, entre os espaços das rochas. E eles podem existir até 5 quilômetros debaixo da superfície. E o fato que mais me choca realmente é que a totalidade de biomassa microbiana na superfície terrestre soma, em média, 2 bilhões de toneladas. Já a que está embaixo da Terra soma 40 bilhões de toneladas. Então, esses organismos, eu não fazia ideia disso, eles são muito presentes e muito numerosos. E agora também uma importante fator ecológico que esses organismos desempenham é que o CO2 que sairia do manto ali por atividade vulcânica, uma parte dele é mineralizada por esses organismos. Quando eles fixam o carbono, eles também acabam mineralizando esse carbono, tornando ele rocha. E também diminuindo a possível catástrofe que seria
ter mais CO2 na atmosfera. E pode até ser aplicado, né? Essa característica pode ser aplicada para diminuir o aquecimento global, é, no futuro, talvez. Mas é isso. Eu vou passar agora para a Clara, que vai explicar mais o metabolismo desses seres. Vamos falar um pouco sobre as diferentes formas de obtenção de energia destes organismos tão singulares. A gente viu com o Nicolás que os organismos quimio-litotróficos obtêm sua energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos. As fontes de doadores inorgânicos de elétrons podem ter as mais variadas origens. A atividade vulcânica é um exemplo de origem de natureza geológica e é fonte de sulfatos reduzidos como sulfeto de hidrogênio. Mas também as atividades antropogênicas podem ser fontes de doadores. A atividade agrícola, a mineração e a queima de combustíveis fósseis são fontes de nitrogênio e ferro, principalmente. Existem também fontes biológicas que geram sulfeto de hidrogênio e amônio. Bom, a maioria das bactérias é capaz de obter energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos e também conseguem fixar carbono através de CO2, ou seja, também são autotróficas. Mas existem quimio-litotróficos mixotróficos, que necessitam de um composto orgânico para fixação do carbono. O composto inorgânico ele pode ser reduzido e, a partir dele, ser obtido ATP, que é o que ocorre quando o composto possui um potencial redutor baixo. Um exemplo disso é a molécula de hidrogênio, né? E outro meio é por reações de transporte reverso, por elétrons, que é o caso quando o doador de elétrons é mais eletropositivo que o NADH. Esse meio é o que ocorre na maior parte dos organismos quimio-litotróficos. Aqui, vocês podem ver uma tabela com as diferentes reações de oxidação de doadores inorgânicos de elétrons e os rendimentos energéticos de cada um, né? Então, a gente consegue ver que claramente o hidrogênio tem uma maior quantidade de energia liberada, mas também é muito interessante ver como foram criados vários meios de se obter energia. Agora a gente vai ver em detalhes como funciona a oxidação de hidrogênio nesses organismos. A gente vai contar com duas hidrogenases, uma integrada membrana e a outra citoplasmática. Além disso, vamos ter toda uma cadeia transportadora de elétrons com a quinona, o citocromo BC1, C, AA3 e ATP sintase. Bom, o primeiro doador de elétrons é o H2, a molécula do hidrogênio. Quando a hidrogenase integrada à membrana excita os elétrons de hidrogênio, eles irão ser doados para a quinona, que é um carregador móvel de elétrons. A quinona, então, ela vai doar para o citocromo BC1, deles os elétrons vão passar para o citocromo C e, finalmente, vão chegar no citocromo A3. Enquanto isso, os prótons estão passando do interior da membrana para o exterior como resultado da cadeia transportadora de elétrons. Isso vai fazer com que haja um gradiente de densidade de prótons, onde fora da célula existe uma concentração muito maior de prótons do que dentro. Esse gradiente vai movimentar a ATP sintase, trazendo os H+ de fora da célula para dentro. E então, o H+ vai girar literalmente a turbina da ATP sintase. E o ADP, combinado com o fosfato inorgânico, vai formar o ATP. Essa molécula vai ser muito importante para a fixação de carbono desses organismos. Mas a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Para onde vai todos aqueles elétrons que ficaram no citocromo A3? Ele vai doá-los para o oxigênio, o receptor final de elétrons, gerando água no interior da célula. Bom, agora o H2, quando ele vai doar os elétrons para a hidrogenase citoplasmática, como ela não está associada à membrana, ela não consegue produzir uma cadeia transportadora de elétrons. O que ela vai fazer é reduzir o NAD+, gerando o NADH a partir de prótons. Juntando CO2, o ATP e o NADH, esses organismos vão fixar o carbono